Oi, gente, semana difícil. Esse vídeo é para comentar a barbárie em Orlando, a repercussão aqui no país e no exterior. Como vocês devem ter acompanhado, nessa semana, 49 pessoas até agora morreram depois que um atirador invadiu a boate Pulse em Orlando. A gente viu uma série de declarações bacanas e outras bastante repulsivas. Você tem, por um lado, manifestações de acolhimento, de amor, como da Elza Soares e do próprio Paul McCartney, quanto também de gente comemorando as mortes e o massacre. Os mais chocantes ficaram por conta dos fundamentalistas estadunidenses. Algumas lideranças religiosas comemoraram abertamente as 49 vidas que foram ceifadas. Enquanto aqui no Brasil houve um jogo de empurra. A extrema-direita culpou apenas o islamismo e afirmou que cristãos seriam incapazes de tais atos. E a gente sabe que não é bem assim. Em 2011, o atirador de Oslo matou 79 pessoas e ele era um extremista cristão. Mesmo aqui no Brasil, a gente tem casos horrorosos, como aquele serial killer de Goiás, que matou 39 pessoas. Pessoas em situação de rua, travestis e gays. Esse homem, que inclusive está sendo julgado, era membro da Assembleia de Deus, algo que os comentaristas religiosos de repente esqueceram. Só esses dois casos recentes já demonstram que não é verdade quando dizem que só o Islã consegue produzir fanáticos religiosos capazes de atrocidades como essa. E não é de hoje que a gente sabe que existe uma cultura de violência, que inclusive ampara, através de um discurso ideológico, certas atitudes que podem culminar em tragédias como essa. Nas últimas 48 horas, uma igreja evangélica desabou em Diadema. Também morreu, em Cuiabá, um pastor fundamentalista que jogava bastante sujo com a comunidade LGBT. E nem por isso você viu uma enxurrada de comentários horrorosos comemorando esses dois fatos. Além disso tudo, a comunidade LGBT é desafiada por algumas figuras públicas aqui do Brasil a falarem duro com os fundamentalistas do Islã, porque supostamente nós pegamos pesado com os cristãos, mas aliviamos para os muçulmanos, o que é uma inverdade. Quem inferniza a nossa vida no legislativo e nas praças não são os muçulmanos. Nós vivemos no Ocidente. Quem tem uma bancada que quer passar um estatuto da família para deslegitimar nós LGBTs aqui no Brasil não são deputados muçulmanos. Quem passou o dia de combate à cristofobia na Câmara Municipal de São Paulo não foram vereadores muçulmanos. Aqui no Brasil, quem sustenta a ideologia que legitima o assassinato de LGBTs é o cristianismo fundamentalista. Só nesse ano, no Brasil, já morreram 137 pessoas LGBTs por motivação odiosa, e os números são subnotificados. Ainda assim, dá para jogar todos os cristãos nesse balaio de gato? Não dá. Você tem iniciativas excelentes como Jesus Cura a Homofobia, e você vê cada vez mais o enfrentamento na base de várias igrejas contra o pensamento único, contra esse pensamento excludente e contra essa tentativa de associar todo o mal da humanidade a um grupo específico. Aquele pastor mesmo que a gente mencionou, que acabou de morrer, fez uma ligação direta entre o avanço dos direitos LGBTs e a seca no Nordeste e a crise hídrica aqui no estado de São Paulo. E para mim, me parece que esse discurso fascista está bastante enraizado na sociedade brasileira. Quando, por exemplo, um dos donos do jornal Estado de São Paulo culpabiliza os próprios Guarani Kaiowá pelo recente massacre que eles sofreram nessa mesma semana. Ou mesmo quando moradores do Morumbi saem em passeata em defesa dos policiais militares que mataram uma criança de 10 anos. Uma criança negra e pobre, diga-se de passagem. Além disso, nessa semana a gente teve aquele caso do rapaz que foi espancado por seguranças no Centro de Tradições Nordestinas e a polícia militar nada fez, não socorreu os rapazes, e também os dois professores que foram encontrados carbonizados dentro do carro numa cidade no interior da Bahia. Fica evidente cada vez mais a necessidade de discutir direitos humanos nas escolas, defender um Estado laico e combater o discurso de ódio, seja nas ruas, nas igrejas ou nas redes sociais. E apesar de uma semana dificílima, a gente percebe que várias pessoas têm se levantado contra barbáries, como a que aconteceu em Orlando, ou mesmo aqui no país, contra a perpetuação de ideologias machistas patriarcais, como o prefeito muçulmano progressista de Londres, que liderou um ato de solidariedade às vítimas desse massacre.